Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Meu dileto e amado ouvinte, iniciemos esta manhã bonita de quarta-feira, meditando sobre Nossa Senhora, discípula orante e mestra da fé. Maria é a primeira discípula porque é a primeira que ora, escuta e crê. Antes de ensinar, ela aprende de Deus. Antes de falar, ela guarda e medita. Antes de agir, ela se entrega. É exatamente essa ordem, subir a Deus para depois descer ao serviço. O que o livro de Frei Clodovis Boff nos ensina por uma igreja em subida é isso, como chave de renovação. A igreja em saída só permanece fecunda se for antes uma igreja em subida, com o primado de Deus e da vida interior. Oração, disciplina orante. Paulo VI, já no clima do concílio, insistiu: o centro não pode ser a própria igreja, nem o mundo, mas Cristo. Por isso reclamou o primado absoluto de Deus para evitar essa mania de uma igreja ativista. A gente insiste nesses pontos aqui porque eu quero deixar bem amarrado com você, prezado ouvinte, essa compreensão da igreja como um locus transcendente, não imanente apenas. A igreja está no mundo, mas ela não pertence ao mundo. O início do livro também ilumina o nosso tempo, a virada moderna, que deslocou Deus, introduzindo o que? A ação humana como absoluto. Daí nasce essas pseudomísticas que transformam a política em religião, a religião em ideologia. A resposta cristã não é gritar mais alto, e sim voltar à fonte. Contemplação, culto, vida no Espírito, para que toda ação se ordene à caridade. Maria, a discípula orante, é o antídoto contra essa inversão. E Nossa Senhora, a fé não é barulho, é fecundidade do silêncio de Deus. Como isso é importante quando nós assistimos dioceses sem vocações, congregações religiosas morrendo, sem vocação, se acabando. O que é a causa disso? É exatamente isso que o Papa Paulo VI já advertia lá atrás e que o livro do Frei Clodovis traz para nós muito claro. Faltou a contemplação, faltou a igreja em subida. Então você fez todo um discurso ideológico, toda uma política marxista dentro do discurso teológico, e o resultado foi muito pífio. Enquanto isso, as famílias foram degringolando, perdemos muita gente católica, que hoje não é mais católica, culpa desse discurso, culpa dessa mentalidade estranha que foi entrando no mundo da igreja. Eu fui formado nisso, eu conheço isso, eu trabalhei na pastoral com esse nível e a gente não viu progresso. Hoje, quando você tem paróquias onde os sacerdotes estão conduzindo a igreja, não para alienação, como muitos de vocês nos criticam, mas conduzindo para a centralidade de Cristo, a adoração ao Santíssimo, a vivência dos sacramentos. Outro dia mesmo, um sacerdote aí que escreveu algumas coisas contra isso. Depois foi rebatido terrivelmente e não teve argumento para desfazer a bobagem. A igreja ela tem sua base nos sacramentos, na palavra de Deus, na tradição, no magistério. Não são esses métodos meramente sociológicos que vai definir o que é a igreja. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é mística, é oração. E isso leva as pessoas
a serem realmente detentoras da caridade. Porque uma igreja sem caridade não tem sustentação. Uma pastoral sem caridade, sem oração, sem adoração ao Santíssimo, não vai para frente. Tem muitos grupos aí na igreja do Brasil morrendo, gritando, esperneando, e não tem a humildade de reconhecer. Nós esquecemos de rezar. Nós fizemos macacoadas com a Santa Bíblia. Nós inventamos coisas com a Bíblia. Nós colocamos a Bíblia a serviço da nossa ideologia. Isso não funciona. Isso tem perna curta. Então, este horizonte, São Paulo já toca nele, quando molda a alma do discípulo com seu ensino na carta aos Romanos. Recebemos a graça e o apostolado para conduzir todas as nações à obediência da fé. Não é a obediência a Antônio Gramsci, a Karl Marx, mas é a fé. Romanos 1,5. Obediência da fé é a escola de Maria. O seu faça-se não é passividade, é adesão amorosa à vontade de Deus que gera Cristo no mundo. E a perseverança do discípulo nasce da vida de oração. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Romanos 12:12. Eu usei esse versículo durante todo o tempo duro da pandemia. E tem tanta coisa esquisita atrás dessa pandemia. Assim se forma um coração mariano. Coração obediente, perseverante, contemplativo, gente piedosa. Quando a igreja esquece essa ordem, cai no ativismo. Por que muitos sacerdotes deixam o ministério? Por que congregações estão morrendo? Por que tantas dioceses não têm vocação ao sacerdócio? Porque caiu no ativismo. Quando a recupera, torna-se luz, mansa e firme no meio das tempestades do século. Basta ver, desculpa, mas eu sei disso, entendo isso, fui formado nisso, mas basta ver as paróquias que no passado haviam morrido por causa da teologia da libertação extremada, e hoje, depois que passadas essas fases, estão aí paróquias sobejas, capelas virando novas paróquias. Por quê? Por causa da oração, por causa da espiritualidade. Assim, nós devemos pensar. Essa força contemplativa que move a igreja. Gente, a igreja não pode ser enquadrada naquilo que Emílio Durkheim descrevia como fato social. A igreja é mistério, a igreja é epifania do ressuscitado. Então a gente precisa dessa contemplação. Quando a igreja esquece isso, ela cai nesse ativismo. Mas quando ela recupera isso, ela cresce, ela renova. Por isso, uma paróquia em subida precisa do que Maria vive. Escuta da palavra, recolhimento, liturgia bem celebrada, confissão, adoração. Tem gente que diz, isso é uma mentalidade antiga, é uma mentalidade borsal. A gente escuta esses teólogos ativistas, marcados por esta ideologia, eles vão nessa linha. Aí fica criticando a quaresma de São Miguel, do Hesed, do Frei Gilson, mas não faz nada para agregar o povo. O povo quer rezar, o povo quer contemplação. Essa é a verdade, esse é o ponto. Então, desses lugares altos, brotam as atitudes em saída. Uma catequese que converte. Uma caridade que consola, a presença pública que edifica. Os papas do pós-concílio, lembrados por Frei Clodovis Boff nesse livro, promoveram sínodos e sustentaram movimentos de espiritualidade justamente para reavivar essa seiva interior em uma igreja provada por crise de identidade. Quem não lembra da Evangelho Nunciano de Paulo VI, a exortação pós-sinodal que chamou a igreja à evangelização coerente,
Quem não se lembra do sino da Eucaristia de João Paulo II, que chamou a igreja a ser eucarística? Sínodo sobre a palavra, sobre a nova evangelização, novos carismas e serviços do povo de Deus. Vamos esperar qual será o tema do próximo sínodo convocado pelo Papa Leão XIV, que com certeza vai trazer uma temática urgente para todos nós. Maria, ela é discípula e mestra da nossa fé. Ensina a hierarquia dos amores. Deus primeiro Deus. Ensina também o método discipulado, silêncio de escuta, coração que guarda, boca que proclama, mãos que servem e aponta a meta. Fazei tudo o que ele vos disser. A igreja aprende de Nossa Senhora a não se deixar capturar por místicas de poder, mas viver a santa mística do serviço humilde, porque só o culto de Deus liberta a ação humana para uma perfeita caridade, assim seja. Dileto ouvinte, o evangelho de hoje é Lucas 6, 20 a 26. Jesus proclama neste evangelho a lei da boa nova, ou da nova vida. Bem-aventurados vós, os pobres, os que agora tendes fome, os que agora chorais, e ai de vós ricos, saciados, que rides agora. Nossa Senhora é, por excelência, a discípula das bem-aventuranças. Pobre de si, rica de Deus. Faminta da palavra, saciada pela graça. Chorosa aos pés da cruz, consolada e na esperança. No Magnificat, a mãe canta a revolução do reino. Deus derruba os soberbos e exalta os humildes, sacia os famintos e despede os ricos de mãos vazias. Aqui, meu prezado ouvinte, a métrica do Evangelho contrasta com a métrica do mundo. Não é a posse, mas a disponibilidade. Não é a autossuficiência, mas a confiança. Não é o risco fácil, mas a consolação prometida aos que choram por amor de Deus. Viver com Nossa Senhora à luz das bem-aventuranças significa ordenar desejos, afetos e projetos quanto ao senhorio de Cristo. A verdadeira pobreza evangélica, a dos pobres em espírito, abre espaço para que Deus haja em nós e nos irmãos. A verdadeira fome, fome de santidade, educa a alma para preferir o bem ao mal. E as lágrimas de compunção e misericórdia limpam os nossos olhos para ver Deus agindo onde o mundo só vê fracasso. A igreja aprende de Maria a alegria austera do reino. Mais Deus, menos eu. Mais serviço, menos prestígio. Amém. Seu nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, pela intercessão de São José, eu peço uma bênção especial para os aflitos, para os que estão cansados, doentes, os desanimados na fé, os que estão sofrendo e perseguidos. Venha sobre todos vós essa bênção por intercessão de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha, prezado ouvinte, uma quarta-feira na luz, sob o olhar de São José. Até à noite, às 20 horas, como de costume, de terça a domingo, às 20 horas, a oração das completas aqui no canal. E às segundas-feiras, às 21 horas, a catequese e a oração das completas. Grande abraço a todos vocês.